Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está no ar a partir de agora aqui dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba para todo o Brasil, o programa Pauta Aberta, né, Vanessa? É isso aí, olá para você, você fica bem informado com a gente na próxima meia hora. E eu começo falando sobre uma lei que entrou em vigor no Brasil e que ainda gera muitas dúvidas. É a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, mais conhecido como LGPD. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso impacta na nossa vida? Mais informações agora com a repórter Fabiana Vantucci. A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já está em vigor. E para entender melhor o que é essa lei e esclarecer todas as nossas dúvidas, eu converso agora com a advogada Natália Broto. Natália, explica pra gente por que essa lei foi criada e qual a importância dela. Bom, a gente vem na nossa vida moderna, né? Cada vez mais a gente compartilha dados, né? E quando eu falo de compartilhamento de dados, não é só na internet, na academia, no supermercado, numa farmácia, a gente compartilha dados de saúde, a gente liga um GPS, compartilha dados de localização. E o que começou a acontecer foi uma manipulação por parte dessas empresas em relação à maneira de utilizar esses dados, né? Então, as empresas começaram a coletar esses dados, vender para as empresas, né? Fazer os perfis das pessoas sem que elas soubessem disso, e aí surgiu a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados justamente para regulamentar o mercado de dados. Natália, na prática, o que essa lei muda tanto para as empresas quanto para os usuários? Costumo dizer o seguinte, né? Antigamente as empresas falavam assim, essa é a minha base de dados, esses são os meus dados, né? Aquilo que eu tenho desde 20 anos eu construo essa base de dados. O que a lei vai dizer é, para as empresas, esses dados não são seus, são dos titulares de dados. E, portanto, eles passam a ter direito e controle sobre como esses dados são utilizados. Então, a lei passa a trazer para as empresas uma série de obrigações em relação ao tratamento desses dados. E quando eu falo tratamento, é coleta, arquivamento, exclusão, compartilhamento. E passa a trazer para os titulares uma série de direitos, direitos de acesso, direito de pedir exclusão. Enfim, ela regulamenta justamente essa relação entre o usuário e as empresas que coletam esses dados. Hoje nós usamos a internet, né, enfim, para praticamente tudo e compartilhamos nossos dados. Quais cuidados nós devemos ter? E em caso de vazamento desses meus dados pessoais, o que eu posso fazer? Quais são os meus direitos? Bom, primeiro cuidado, né? A gente vai passar agora por uma alteração de cultura, porque a gente não tem cuidado com os nossos dados, né? O primeiro cuidado é verificar, né? E a gente costuma dizer o seguinte, se na internet se é de graça, é porque você é o produto. É porque alguma empresa está coletando algum dado de você e fazendo dinheiro com isso. Então, verifique os termos, verifique que tipo de informação você está compartilhando, que tipo de dados a empresa está tendo acesso, faz sentido que ela tenha acesso, né? Então, a gente precisa começar a ter cuidado com esses compartilhamentos, com o que a gente está dando de dados. E o segundo ponto, justamente, se teve algum compartilhamento indevido, se você sentiu que teve uma invasão à sua privacidade, essa empresa tem a obrigação de ter canais facilitados para que você reclame. E você pode ir no PROCON, no juizado especial, você pode utilizar todos os órgãos de proteção ao consumidor para eventualmente reclamar disso. Ok, Natália, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que mesmo com a lei em vigor, as penalidades em caso de descumprimento só serão aplicadas para as empresas a partir de agosto de 2021. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. Foi dada a largada. A campanha eleitoral de 2020 começou neste domingo, num cenário totalmente diferente do de outros anos por causa da pandemia do coronavírus. Em pronunciamento no rádio e na TV, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, demonstrou preocupação com aglomerações. Ele pediu o uso de máscaras, orientou que as reuniões sejam feitas em lugares abertos e que se evite a distribuição de material impresso. O ministro também fez um alerta em relação às fake news, que, segundo ele, são um vírus que comprometem a democracia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já colocou na ponta do lápis quanto você realmente gasta todo mês no supermercado? Pois é, uma pesquisa aponta que grande parte da renda dos brasileiros vai destinado às compras no supermercado. E às vezes é aí que as dívidas aparecem. Preste atenção então agora nessa reportagem que vai te dar algumas dicas de como economizar nesse momento. Quantas vezes você vem ao mercado? Já parou para pensar?
Você sabia que o principal gasto dos brasileiros é com alimentação? Até 80% dos trabalhadores investem seu dinheiro apenas em comida. Esse especialista em finanças explica por que isso acontece. Nós temos aí o salário mínimo, né? Ok, que ele deveria comportar N gastos, mas não chega a comportar. E realmente a alimentação, né, é uma necessidade básica. Então, às vezes, o pai trabalha, mas tem lá 3 filhos, a esposa não trabalha, ou, né? E aí o que acontece? Realmente, aquele salário mínimo, aquele salário que ele recebe, é consumido somente nas compras do supermercado. Mas se a alimentação compromete a maior parte da renda, o que os consumidores fazem para economizar? A gente sempre chega no mercado e não vai pegando já o que acha pela frente, né? A gente pesquisa. A gente tem muitas vezes deixado de lado aquelas marcas antigas, né, marcas tradicionais, a gente tem deixado de lado por causa do preço, né? Eu fico olhando ali tudo que é mais barato para mim comprar, porque não dá para comprar assim, chegar e já ir comprando, porque senão paga caro mesmo. A gente olha muito encarte. E hoje a internet é uma ferramenta muito interessante que te permite, né? Você não precisa sair de casa, você faz essa consulta justamente, né? Olha ali no celular, tá na palma da mão, né? A gente que é de uma geração que não tinha celular, agora então você não precisa nem sair de casa. Olha ali, consulta preços, vê qual preço está mais atraente e vai lá e compra. Bom, primeiro eu procuro os dias de ofertas dos mercados, que sempre tem anúncio das ofertas do dia, e eu procuro ir de estômago cheio, barriga cheia no mercado. Já percebemos que os consumidores estão atentos aos gastos, mas é claro que pedimos mais algumas dicas para o especialista. A seção de frutas e verduras, por exemplo, pode dar prejuízo se não soubermos escolher. Um erro comum aqui é um produto em promoção. A pessoa aproveita aquele produto em promoção e já vai levar um estoque. Mas não há necessidade de estoque, porque esse é um produto perecível, ele vai estragar. Então, quando ele está gastando dinheiro nessa promoção, ele está tirando o dinheiro para outro produto que é necessidade. Já na hora de comprar a carne, um dos alimentos mais caros, é preciso ficar atento às promoções. Terça da carne, quarta da carne, você olhar aqueles do mercado que tem promoção e que o preço está bom. E conversar com o atendente. Ele sabe qual produto está em promoção e qual produto realmente você vai conseguir usar, que está um preço mais em conta e que você pode manter congelado, né, pode guardar na sua casa. E cuidado ao pegar somente os produtos que estão ao seu alcance. Olha, porque assim, os produtos que estão aqui já ao meu alcance, né? Eles pagam por estar aqui, ou seja, eles são os produtos de marcas mais famosas e estão aqui. E às vezes eles custam mais caro. Então eu preciso o quê? Caminhar pelo mercado, olhar e descobrir que às vezes lá na prateleira de baixo tem um produto bom e barato. Mas não adianta tomar esses cuidados e não prestar atenção na hora de passar no caixa. Agora, no caixa, eu tenho que cuidar para ver se os preços realmente são os preços que estavam nas prateleiras. Infelizmente, é um erro de sistema e ocorre em vários mercados, vários lugares, onde a hora que eu comprei o produto por R$ 2,99, no caixa ele está R$ 3,99. Então, cuidado para não jogar dinheiro fora na hora que você paga as compras. Com essas dicas, a economia está garantida. Olha, com certeza você reduz até 20% do valor da tua compra. Então, as dicas principais: lista de compra, uma vez por semana e, se puder, substituição de marca. É muito importante, no momento que nós estamos vivendo, substituição de marca. Vanessa, nós vimos aí o economista, né, falando dicas de como você economizar no mercado. Isso, obviamente, puxa para a nossa economia doméstica de uma forma geral. Muitas reportagens nós já mostramos aqui no Pauta Aberta, mostrando o endividamento do brasileiro de uma forma geral. Eu me lembro que nós trouxemos uma vez um economista e ele falou uma coisa que é muito simples, só que às vezes a gente não deixa de fazer, que são duas listas na nossa casa. Os custos fixos, que isso é uma coisa que a gente sabe, e onde o brasileiro se perde, onde a gente se perde melhor, é nos custos variáveis, que às vezes aquela saída no restaurante, aquela coisa que você compra à parte, que é esse aí o montante que
que cria aquele volume que vem a dívida, né? Então são coisas simples que a gente às vezes não põe em prática mesmo. E o cuidado no mercado, principalmente agora durante a pandemia, durante muito tempo só o mercado estava aberto, né, Rafael? Então as pessoas iam no mercado para comprar os itens básicos, mas também para comprar uma coisinha a mais, que era o shopping do brasileiro, ficou o mercado. Então tem que se controlar. E também a gente observa, a gente pode dizer isso, né, Vanessa? Nós fomos muito mais vezes ao mercado, né? Muito. Porque se ficou em casa, era o jeito de sair, mais, né? Então, também. E agora fala a verdade, todo mundo gosta de doce, mas o problema é que nesse período de isolamento social, o consumo aumentou muito, o que pode ser um risco para a saúde. A Andressa é advogada e está trabalhando em casa nesse período de isolamento social. O problema é que essa alteração na rotina também mudou a alimentação. O fato de ter que cuidar da casa, do trabalho, do filho e de mim mesma causou uma certa ansiedade maior no ambiente da minha casa, que fez, consequentemente, com que a ingestão de doce ela aumentasse. E esse aumento no consumo de doces está comprovado. Uma pesquisa mostrou que nesse período quase 50% das mulheres estão consumindo doces em 2 dias da semana ou até mais. Já entre os jovens, esse número chega a 63%. De acordo com essa nutricionista, a explicação está nas emoções que ficam instáveis nessa fase. Sempre que a gente fica estressado, que a gente está muito ansioso, isso baixa neurotransmissores, que são hormônios do bem-estar no nosso cérebro. E a comida acaba tendo esse papel de levantar esses hormônios do bem-estar, especialmente doce, chocolate, eles liberam e aí o nosso cérebro ele vicia nesse gatilho. Especialistas alertam que o consumo desenfreado de açúcar pode afetar a saúde. E isso a Andressa já percebeu. A ingestão de doce fez com que o meu peso, em especial, ele aumentasse também. O consumo de açúcar, né, ele pode reduzir a nossa imunidade, porque quando a gente come muito doce, a gente altera o nosso intestino, porque o nosso intestino ele é formado por bactérias boas, que são benéficas, que são os lactobacilos, e bactérias não tão boas. E aí o consumo de doce, ele aumenta esse número de bactérias não tão boas e daí isso prejudica a absorção de vitaminas e minerais, então diminui a nossa imunidade, né? Além também do risco elevado do desenvolvimento de diabetes, porque daí ele aumenta a insulina, que é um hormônio que regula, né, os níveis de açúcar no sangue, especialmente diabetes tipo 2, ao aumento do nosso colesterol, dos nossos triglicerídeos, que são tipos de gordura em nosso sangue, então aumentando aí o risco de doenças do coração e também, né, o excesso de peso, né, o aumento do peso, que também é fator de risco para o desenvolvimento, né, dessas doenças, né. Isso não significa que você tem que abrir mão de um docinho de vez em quando. O segredo é fazer algumas substituições. O chocolate você pode substituir por um chocolate com um pouquinho mais amargo, não precisa ser lá 100% cacau, mas pode ser lá o 40, 50, que um pouquinho mais amargo. Você pode fazer substituições bolos com farinhas integrais, né, com açúcar demerara, açúcar de coco, que são açúcares um pouquinho melhores. Você pode fazer panquequinha com banana e cacau também, que ajuda, brigadeiro de banana também, que acaba ajudando. E lembrando, Rafael, que a ingestão de muito doce leva à obesidade, que leva também ao aparecimento de outras doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então tem que maneirar, né, Rafael? Apesar de ser uma delícia comer doce. E a gente já abordou aqui várias vezes também, né, Vanessa, essa questão agora do isolamento social, as pessoas em casa, essa incerteza. Se bem que agora as incertezas estão diminuindo um pouco, mas ainda continua, principalmente com a espera da vacina, né? Talvez a Coronavac, a vacina chinesa, seja a primeira. Mas, enfim, isso leva as pessoas a ficarem muito mais ansiosas dentro de casa e o doce não deixa de ser uma fuga, né? O doce ajuda a gente a controlar a ansiedade. Exatamente. Mas, como dizem os nutricionistas, equilíbrio é tudo. Pode sim comer doce, mas não pode exagerar. Exatamente. E agora a gente muda de assunto porque a Delegacia do Consumidor cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um laboratório que comercializava testes irregulares para detectar a Covid-19 em Goiânia. Os testes eram vendidos por um técnico em informática sem nenhuma origem comprovada.
Ele usava uma empresa falsa para adquirir os produtos e depois revender para laboratórios e também para pessoas da Grande Goiânia. Agora, a polícia quer descobrir de onde saíram esses testes e apurar os riscos que eles podem representar ao consumidor. A investigação começou a partir de uma ação da Vigilância Sanitária no centro da capital para coibir essas práticas. Durante o cumprimento dos mandatos, a polícia apreendeu anabolizantes, seringas e anotações. O técnico em informática deve se apresentar na delegacia de Goiânia ainda esta semana, quando disse que vai explicar, ou tentar explicar, não é mesmo, toda essa situação. E o programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo. Até já. E depois de 7 dias de comemorações, encerrou a tradicional festa de Jesus das Santas Chagas. Esse ano ela precisou ser adaptada em função da pandemia do coronavírus. Hoje é dia de festa, vou evangelizar. Uma semana inteira de celebração a Jesus das Santas Chagas, que aconteceu de forma virtual. Os fiéis de todos os cantos do país puderam experimentar a misericórdia de Deus, com 93 horas de transmissão ao vivo pela rede Evangelizar de televisão para todo o Brasil. A festa das Santas Chagas é um momento muito aguardado pelos fiéis. Este ano, a pandemia impôs mudanças. Nem mesmo o distanciamento social impediu que os devotos participassem da programação transmitida pela TV Evangelizar, repleta de fé e espiritualidade. A devoção das Santas Chagas começou quando a obra Evangelizar completou seus 10 anos, portanto 2015. E de lá para cá ela tem crescido como uma devoção na vida pessoal, na vida da igreja, das comunidades, não só em Curitiba, mas em quase todos os estados do Brasil e fora do Brasil. É, portanto, um voltar-se ao próprio Cristo na sua paixão, morte e ressurreição, no seu ato de amor. Vale a pena confiar no Senhor. A festa é realizada todos os anos no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. A tecnologia possibilitou que os momentos de devoção fossem acompanhados direto da casa de todos os fiéis. Encontros virtuais proporcionaram uma programação intensa ao público, com a participação virtual de mensageiros e mensageiras de todo o mundo. Eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa devoção e pela sua santa obra. Fico muito feliz de ver quase 6.000 mensageiras espalhadas no Brasil e no mundo, e com tantas pessoas que neste ano, pela pandemia, estão mandando os testemunhos. Se fosse diferente, estariam aqui. Mas certamente no ano que vem, na sexta festa, estarão cantando os louvores ao Senhor. Palestras e shows, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e celebrações eucarísticas marcaram a semana de orações. A festa das Santas Chagas é uma experiência magnífica, de graça, de bênção, de milagres. Essa devoção que vem se espalhando e que cada ano se torna mais forte, é um caminho aonde Deus nos chama à conversão. É tempo de pandemia, é tempo de isolamento social e dessa forma nós estamos celebrando tão importante quanto. Muitos milagres, muitas bênçãos acontecem exatamente nesses momentos de encontro, de celebração, de pregações, de adoração ao Santíssimo. Então, a grande chama da fé, ou seja, o sentimento, é de grande valia. Não perdemos o fervor e não perdemos a esperança de ser também, nessa realidade, um apelo de Jesus que cesse a pandemia. Recebe este manto. A coroação marcou o fim da 5ª edição da Festa de Jesus das Santas Chagas. Tempo de viver uma experiência que revigorou em todos os participantes a esperança de que as dificuldades vividas neste momento de incertezas vão passar. Viva Jesus das Santas Chagas! Viva! E a devoção a Jesus das Santas Chagas ganha cada vez mais força. Aconteceu a primeira festa de Jesus das Santas Chagas em Pernambuco, nas cidades de Moreno, Recife, e o encerramento desse tríduo foi na cidade de Paulista.
Depois de 3 dias de festa, ficam somente bênçãos e aquele gostinho de quero mais. Agora é esperar mais um ano para reunir as caravanas e viver com alegria e fé tudo de novo. Essa primeira festa em Pernambuco foi fechada com chave de ouro, aqui em Paulista, numa das paróquias mais antigas da Arquidiocese de Olinda e Recife. Quase 400 anos de existência. Ela foi uma das primeiras a abraçar, aqui no estado, a devoção às Santas Chagas. Na matriz de Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguapes, o povo mergulhou fundo nas chagas de Nosso Senhor. É importante despertar no povo essa busca por Nosso Senhor. Não apenas no caráter devocional, mas que a devoção conduza a algo mais importante, a algo com que as pessoas possam ter uma maior intimidade com Deus. E eu acredito que essa devoção às Santas Chagas, ela está de fato conduzindo as pessoas a ter uma experiência com Deus muito maior. Maria José é mensageira associada e participou dos 3 dias de festa. Como outros, esteve na abertura na cidade de Moreno, foi à celebração no centro do Recife e encerrou a festa no norte da região metropolitana. Eu amei de participar dessa festa das Santas Chagas, principalmente das bênçãos das mensageiras. 3 igrejas dedicadas a Maria acolheram a festa: Conceição, Carmo e Prazeres. Em todos os momentos, a mãe estava lá, dividindo com o povo o amor e a confiança no seu filho Jesus. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Estima-se que 39 milhões de pessoas no mundo sejam cegas. O problema é que os deficientes visuais ainda enfrentam muitas barreiras em atividades básicas do dia a dia. Escolheram o que vestir é uma delas. Pensando nisso, uma pesquisadora de Curitiba desenvolveu uma linguagem tátil que permite identificar as cores. Vamos conhecer. A Emily perdeu a visão aos 29 anos por causa de uma doença autoimune. Essa perda aconteceu aos poucos, até chegar a 100%. As tarefas mais básicas se tornaram um desafio. Eu descobri que é muito difícil você depender das pessoas. O cego precisa de um algo a mais, o cego precisa da paciência que ninguém tem. Você precisa chegar num restaurante e as pessoas dizendo o que quer, você precisa saber o que está ali no buffet. As pessoas não têm, na primeira salada, elas falam, essa aqui tem maçã com passas, na outra tem um monte de coisa misturada. Dificuldades que aproximadamente 39 milhões de pessoas no mundo que são cegas e 246 milhões que têm algum tipo de perda visual também enfrentam. Por isso, projetos que asseguram a inclusão social, independentemente das condições físicas, são tão importantes. Agora, vamos conhecer um deles, uma linguagem tátil para as cores, desenvolvida por essa pesquisadora. Surgiu da necessidade de trazer a acessibilidade da cor para pessoas com deficiência visual. Isso foi no meu doutorado, na Engenharia Mecânica da UFPR, dentro de um grupo que desenvolve só tecnologia assistiva. Foram 5 anos de pesquisas e de testes com deficientes visuais que resultaram em códigos para 105 cores. Por que não o braille? Porque o braille é extenso. Uma das coisas, para você escrever vermelho, branco, preto, é extenso. E outra coisa que é a linguagem universal dos cegos, só que se eles não forem alfabetizados no braille, porque quando eles nascem cegos, ou ficam cegos bem pequenininhos, vão para a escola e aprendem o braille. Quem aprende mais tarde é muito difícil o braille. Então precisaria alguma coisa para que fosse fácil, prático e pequenininho que coubesse em qualquer espaço. Depois da criação do código, veio outra fase do projeto, uma forma fácil de aplicar em roupas e outros objetos. Desenvolvemos moldes vazados que com tinta que cria relevo, a pessoa pode aplicar nas suas roupas, ela por conta própria. Também etiquetas colantes que tem relevo para colocar em objetos, como esmalte, como qualquer pote, qualquer caixa, qualquer embalagem, elas podem estar aplicados. A Emily começou a utilizar os códigos nas roupas e sentiu a diferença. Eu tenho calças iguais, blazers iguais, camisetas iguais. E aí complica, você tem que cortar uma etiqueta, já vou cortar a etiqueta, fúria blusa. E aí, o que caiu muito bem foi o código da Sandra Mara,
que ela desenvolveu um código muito bom para deficiente, baseado no Braille, mas uma coisa muito fácil. O projeto da Sandra já foi validado pelo Instituto Benjamin Constant, referência nacional na inclusão de deficientes visuais. Mas ela garante que não quer parar por aqui. O ideal é que tudo que tenha cor venha com uma forma, que é o código, de a pessoa identificar a cor. É trazer acessibilidade a esse público que é tão grande e que está crescendo no mundo. E eu não vou mais precisar de ninguém para me dizer qual é a roupa, qual camiseta é a branca ou a preta. Pauta Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E eu convido você a entrar no nosso canal oficial do YouTube. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo para você rever o nosso programa e outros programas da grade de programação aqui da TV Evangelizada. A todos vocês, nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, até a próxima.